Fitfly Studio representa a concretização de um sonho. Fitfly Studio e a modalidade Fitfly criados pela Ana Sofia não são apenas a concretização de um negócio ou empreendimento, é a materialização de um sonho. Artista de circo e com essa arte na veia, Ana Sofia se especializou e ao longo dos anos foi dando asas à sua imaginação e criatividade. E tem orgulho de afirmar que criou uma modalidade única com metodologia exclusiva, que é o Fitfly. Espécie de exercício acrobático feito em tecido em pé direito baixo. Realizada, Ana Sofia leva sua arte e uma forma diferente de se exercitar para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, sem distinção de quaisquer impedimentos. Te convido a conferir essa linda história que mistura empreendedorismo com arte e inclusão. Eu sou Ana Sofia Lamas, tenho 42 anos e sou de Brasília. Eu sou de formação turismóloga, mas me considero empresária. O turismo em si, eu acredito que ele ajudou pela questão de vislumbrar possibilidades e projetos, de explorar. Mas eu estou na atividade circense há muito tempo, né? Desde 1997 eu pratico as atividades de acrobacias aéreas e em 2000 eu comecei a dar aula. Então a empresa ela veio surgindo já com a prática, com a experiência mesmo do dia a dia desses anos todos enquanto artista e enquanto professora. O Fitfly Studio representa a concretização de um sonho. A modalidade Fitfly, que é o nosso carro-chefe, que é a modalidade que é exclusiva, que foi uma metodologia criada por mim, é uma realização que eu nem sei explicar em palavras, porque quando eu vejo o resultado nas pessoas, nos corpos, no bem-estar físico e emocional, aí eu tenho certeza de que eu sempre estive e estou cada vez mais no caminho certo de propósito de vida mesmo, de bem-estar, de qualidade de vida, não só para mim, mas para todas as pessoas que queiram participar desse movimento. A modalidade Fitfly surgiu em 2011, na minha cabeça ainda, por questões que eu já era professora de acrobacia aérea, mais especificamente o tecido acrobático, e durante as aulas eu comecei a sentir necessidade de conseguir atender um pouco mais diversos tipos de pessoas, inclusive corporalmente, e que, querendo ou não, a acrobacia aérea é um pouco mais difícil. Ela não é impossível, mas ela exige um pouco mais e não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade de calma, de tentar, né? Então, em 2011, com a turma super cheia de acrobacia aérea, 20 alunos, 18 alunos, vários equipamentos, eu falei, eu preciso de atender um pouco mais outras pessoas. E na acrobacia aérea a gente tem o tecido marinho, que é um tecido que é esse formato do Fitfly, só que bem mais alto e bem mais aberto, e que eu gostava muito de treinar. Então foi quando eu tive a ideia de trazer para um pé direito mais baixo, para dar esse acesso para as pessoas. E aí em 2012 eu comecei a ministrar as aulas em parceria com o Espaço de Fisioterapia, e eu comecei com aulas particulares. Eu comecei justamente com uma pessoa que tinha terminado um tratamento de câncer. Eu fiquei de 2012 a 2014 dando aulas particulares. É sempre muito difícil essa parte de divulgação, de visibilidade, mas o que a gente foi conseguindo foi muito boca a boca e isso foi dando certo até o momento que eu criei o primeiro espaço físico, que foi o Fitfly Studio mesmo, no Sudoeste Econômico. E aí a gente ficou lá com diversas atividades, o Fitfly sendo o carro-chefe, até 2017. Estava indo tudo bem, equilibrado, mas não estava me satisfazendo a nível de lucro, de benefícios nesse sentido. Eu resolvi fechar e aí foi quando a gente começou as parcerias nos espaços. Eu adoro trabalhar com parcerias. Na verdade, eu acredito que tem sido uma ferramenta muito importante para todo mundo, porque a gente não está sozinho, né?
E a parceria a gente consegue se nutrir de várias ferramentas e possibilidades. Então, atualmente, o Fit Fly Studio só trabalha com parcerias. A gente está em diversos espaços da cidade e todos são com parceria. Então, a gente está em diversos espaços físicos, sem necessariamente eu ter que fazer toda a parte de gestão e administração. Eu faço apenas a parte de gestão e administração das nossas aulas, com os nossos alunos, com a nossa equipe. Mas é isso, assim, o que eu achei incrível. O Fit Fly Studio, ele oferece aulas na categoria de aéreos, de tecido acrobático, de lira acrobática, trapézio, temos a flexibilidade. Na categoria Fit Fly, a gente tem o Fit Fly Kids, para as crianças, o Fit Fly adulto, a gente tem um evento uma vez por mês do Dia Saudável e a parte de eventos. Então, eu acho uma possibilidade maravilhosa, porque a gente sai do convencional, além de não trabalhar apenas com o nosso corpo, com o nosso físico, a gente também trabalha com a cultura. A gente dissemina a arte, dissemina a atividade circense, que é milenar, que veio a pandemia. A gente se manteve muito bem na pandemia. A gente transferiu online, teve gente que pôs em casa o Fit Fly, eu continuei dando aula online, fora isso eu fui criando outras modalidades que fazem parte do estúdio hoje, como o circo funcional, e a gente foi fazendo online e foi bem legal, assim, durante esse processo. A pandemia foi um desafio para todo mundo, mas eu tenho muito orgulho de falar, assim, que não afetou muito o nosso negócio, porque os nossos alunos foram incríveis, foram parceiros, foram pessoas sensíveis que sabiam que a gente era o nosso sustento, então sabiam que a gente precisava desse movimento e tiveram com a gente 1 ano e meio praticamente, aceitando todas as propostas online. A gente foi junto. Teve aluno que, por diversos motivos, nem faziam a aula, nem estavam tão presentes online, mas continuaram pagando a mensalidade, continuaram ajudando a gente, os professores. Então, eu acho que isso ainda foi uma satisfação maior do trabalho que eu faço, sabe? De que a gente tem as pessoas, as que vêm são as pessoas certas também, pessoas que não pensam só em si, que elas pensam numa sociedade, numa comunidade. E a pandemia foi esse desafio, mas foi um desafio gratificante nesse sentido. Eu me chamo Lucas Lírio, sou artista circense, movedor e produtor cultural e existo nesse mundo há 31 anos. Atualmente sou professor e sócio do Fit Fly Studio, zelando principalmente pela modalidade mais inclusiva do estúdio que estamos, que é o Fit Fly, tecido em pé direito baixo, com uma possibilidade versátil para acolhimento a corpos diversos. As primeiras práticas causam um deslumbramento, um horizonte de tornar o que era impossível possível pela sabedoria do corpo e pela realização da acrobacia. Então a pessoa chega nesse espaço e, a primeiro momento, com muita curiosidade, com muita empolgação, e se questiona se ela conseguiria executar a atividade. E de repente, ela se vê pelo corpo fazendo. Aquilo move instâncias para a vida toda. É uma prática brasiliense, fundada e pesquisada, comentada pela artista circense Ana Sofia Lamas, e tem um intuito de tornar o vislumbramento das acrobacias altas para um cenário mais acessível. O diferencial do Fit Fly Studio é justamente as modalidades que ele oferece, principalmente o Fit Fly, que é exclusivo.
é uma marca registrada, é uma metodologia também registrada, né, no INPI. Então, na verdade, só nós oferecemos, né, o FitFly. Dentro das outras, academia normal, na verdade, é muito interessante, é bem legal, mas o nosso público é o que não gosta de academia, é o que não quer ir para essas atividades que já são mais padrões, minhas inspirações, o próprio circo. Eu tô há mais de 20 anos nesse mundo imersa, né? O circo ele é muito completo, porque ainda mais pra gente que é artista, então a gente trabalha a dança, trabalha a respiração, trabalha a questão de condicionamento físico, é muito completo nesse sentido. Então a minha inspiração é o circo, é a atividade circense. A modalidade mais próxima hoje do FitFly, no campo visual, é o que se chama de aero-yoga ou acro-yoga no ar. Tem algumas vertentes diferentes, anti-gravity fitness, alguns nomes que criaram uma metodologia. A metodologia do yoga se fundamenta em asanas, em posturas de alongamento, fortalecimento, estado de presença. Esse é o foco e destaque que a metodologia de aero-yoga proporciona. No campo visual, talvez a gente caísse na mesma coincidência, mas já olhando com mais detalhe no corpo, o tecido ele tem uma separação. Então o FitFly ele potencializa outros espaços de atividade corporal, outros apoios. E o destaque, o foco, o ímpeto é acrobacias aéreas. O ramo do circo ele veio naturalmente, eu era atleta, eu fui atleta minha vida inteira de taekwondo. E aí, aos 17 anos, eu conheci a atividade circense aqui em Brasília e depois que eu comecei, cá estou, nunca mais parei. Eu criei meus filhos através dessa modalidade e ela veio de uma forma natural. Eu acredito que eu sempre fui empreendedora, porque desde criança eu sempre gostei de guardar minha mesadinha, de comprar algo, fazer questão de comprar alguma coisa com meu dinheiro, de vender brigadeiro, papel de cartas, din-din. Eu sempre estava nesse movimento de fazer e de vender. Então eu acredito que eu sou uma empreendedora desde sempre. Os recursos financeiros é a parte mais difícil, ainda é muito difícil. Eu peguei tudo que eu tinha guardado, né? Eu não tive apoio financeiro do governo, não tive apoio financeiro de pais nesse sentido, porque não tinham mesmo. Mas eu quis investir o meu dinheiro mesmo durante os anos que eu fui guardando. Para poder dar esse início, né? Para poder conseguir começar e conseguir fazer girar e conseguir ir se alimentando disso, mas fui eu, a minha patrocinadora. O mercado do circo aqui em Brasília, ele veio crescendo bastante. Hoje em dia a gente tem diversas escolas, né? Principalmente com atividades de aéreos, a gente tem outros espaços. Eu fico muito feliz porque a maioria dos espaços, muitos professores fizeram aula comigo, então eu me sinto também responsável e gratificante por esse crescimento na cidade. Cada vez mais pessoas procuram por essas modalidades e eu acho que a gente precisa de valorizar mais mesmo as pessoas, no sentido de que não é porque é circo que não tem o mesmo valor de qualquer outra modalidade que a gente faça. A gente ainda se pega com algumas questões nesse sentido, sabe? De falta de incentivo, de falta de credibilidade mesmo, assim, de valorização. A gente precisa ser mais valorizado, tanto financeiramente quanto a nível de conhecimento, assim mesmo, sabe? Dessa modalidade.
Hoje, no FitFly Studio, a gente tem cerca de... Deixa eu fazer umas continhas. A gente tem cerca de umas 10 pessoas trabalhando com a gente, assim, né, diretamente. Entre professores, entre publicidade. O FitFly Studio, a gente tem, como a gente tem diversas modalidades, então a gente, dependendo da modalidade, por exemplo, dos aéreos, a gente tem turmas que vão no máximo entre 15 e 18 alunos. Normalmente as aulas são 2 vezes por semana. O FitFly, que é o nosso carro-chefe, e uma das diferenças dele é que a gente não trabalha com turmas tão grandes, são no máximo 6 alunos, 2 vezes por semana também, e cada aluno no equipamento individual, então é um trabalho mais focado, mais direcionado e personalizado. Mas a média é mais ou menos essa, assim, 2 vezes na semana, a gente tem uma aula aos sábados também, 1 vez na semana para as crianças. No FitFly Studio, hoje em dia, a gente tem cerca de umas 20 turmas, entre todas as modalidades. As modalidades que a gente oferece, né, a gente tem, o FitFly Studio oferece a modalidade de trapézio acrobático, tecido acrobático, lira, flexibilidade, FitFly para adultos e crianças. Os valores para o mercado de Brasília eu considero acessível e até a nível de concorrência, né? A gente, dentro dos aéreos, a gente está dentro do mercado de Brasília mesmo, que a gente tem planos, aí vão os planos de pagamento de 1 vez na semana, 2, plano mensal, trimestral, semestral. O FitFly também. A gente oferece bolsas também, como a gente trabalha numa escola pública, a gente também oferece bolsas para estudantes do colégio, 100% integral. E toda pessoa que tem muita vontade, a gente não limita por questões de dinheiro, né? Eu acho que ser acessível também é possibilitar realizar sonhos. Então a gente não está fechada para ouvir o que a pessoa tem a propor. Muitas vezes a gente faz trocas, né? Eu acho que esse caminho de dar e receber é importante. A gente também não pode ficar só oferecendo, é importante a gente receber, nem que seja um bolo maravilhoso que a pessoa faça, sabe? Uma ajuda na divulgação. Mas a gente não restringe muito, assim. Se a gente precisar ajudar, a gente ajuda. Dentro do FitFly Studio, eu sou professora de tecido acrobático e de FitFly, então eu tenho as minhas turmas regulares. Eu faço a parte de gestão administrativa toda, então essa parte de mensalidade, de contratos, de pagamento, de equipe, eu faço essa gestão financeira. E eu dou suporte para as outras frentes, como por exemplo a de publicidade, né? Então sempre passa por mim e pelo Lucas Lírio as artes, as ideias para a gente aprovar. A parte de eventos também fica mais com o Lucas Lírio, mas normalmente eu que recebo esses contatos e aí eu vou administrando para quem cuida de que área, então estou ali meio que por tudo. Desafios de gerir negócios são muitos, né? A começar assim, pelos incentivos mesmo do governo, né? Já melhorou bastante, mas a gente precisa e é necessário pagar impostos, mas todo o processo de abrir mesmo um negócio físico, de ter toda essa questão administrativa, de pagamento, isso para muitos é muito difícil ainda, sabe? Eu acho que a gente teria que ser um pouco mais, eu não sei, maleável, mais acessível. E essa parte mesmo, para mim, essa parte de chegar nas pessoas, de divulgar, de trazer esse público, para mim é super difícil nesse sentido, assim. Mas eu acho muito difícil chegar, assim, a divulgação nas pessoas, sabe? Para mim é mais difícil.
Eu acho as redes sociais extremamente importantes, né? Cada vez mais. É um veículo de comunicação e divulgação que praticamente, acho que é 80% da onde vem o nosso público. Mas a gente também tem muito boca a boca, né? Só que acaba que vem pelo Instagram, por exemplo, faz aula, se matricula e essa aluna divulga para outra boca a boca, mas o contato foi ali, né? A rede social. Então, site, redes sociais, eu acho que a gente precisa de ter. E eu preferi investir numa equipe que trabalhasse com essas redes sociais para que fosse mais assertiva, mais profissional, para que chegasse essa informação, né, das nossas modalidades. A questão financeira do FitFly Studio também sou eu que faço, né? A gente, no início do estúdio, a gente teve uma consultoria com uma pessoa parceira que ajudou a gente a fazer toda uma questão de planilha para controle de alunos. Então a gente desenvolveu essa parte que hoje em dia eu só vou alimentando e vou me guiando por ela. Com as facilidades também hoje em dia que a gente tem o Pix, né, essas questões de pagamento, de boleto, a gente também vai vendo com cada aluno que é melhor. Mas eu tive esse suporte, essa consultoria de início. A virada de chave do FitFly Studio foi quando eu realmente quis investir mais na modalidade do FitFly, fazer os cursos de formação, me inscrever em editais de economia criativa, sabe? Então, é a modalidade que eu sou apaixonada, é o FitFly. A marca do FitFly Studio, ela foi montada e construída junto com uma equipe. A gente, inclusive, há pouco tempo mudamos as cores, a gente foi reformulando, porque eu acho que ser empreendedor e ter um negócio, a gente também tem que estar em movimento. Não basta só, não é porque em 2012 que a gente criou que fica lá só em 2012. A gente tem que acompanhar esse movimento. Então, e toda vez que a gente muda e dá esse passo, eu acho que é sempre para melhor, né? Então agora a gente reformulou a marca com uma pessoa que estudou sobre isso, as cores, eu me senti mais dentro do que eu queria. Então, eu acho que a marca é todo dia um pouquinho, um passinho para você ir construindo, para você ir modificando. Ela está em constante mudança. O FitFly, hoje, ele tem seu carro-chefe com um tecido em pé direito baixo no formato marinho, chamado de FitFly. Porém, também tem modalidade de acrobacias aéreas altas em outros espaços culturais na cidade e trabalha também no ramo de eventos, frente a animações, performances e outras características artísticas que potencializam e se irradiam para a prática circense da cidade. O FitFly visa capacitar profissionais para todas as modalidades e capacitação artística para que cada vez mais seja possível uma remuneração adequada, uma formação precisa e objetiva e potencializar para que essa prática se irradie com qualidade e profissionalismo a mais pessoas, tanto no acesso quanto profissionais como praticantes. A minha maior conquista com o FitFly Studio é poder expandir essas modalidades para diversas idades. Por exemplo, a gente oferece aulas a partir dos 4 anos de idade e não tem limite. Eu tenho aluna de 60 anos, eu já tive aluna de 70, isso vai muito da entrega de cada pessoa. Então, poder expandir dessa forma me deixa muito contente, inclusive por questões físicas também, né? A gente já teve um trabalho com o FitFly com pessoas com esclerose, com pessoas acima do peso, ou pessoas com algumas dores, né, que a gente vai tendo na vida. Então, essa alegria de poder atender
todas essas pessoas, para mim é uma realização muito grande. Os resultados que a gente encontrou. Tem os não tangíveis, né? Que é realmente satisfação no que a gente faz, no que eu faço. Eu realmente amo o que eu faço. O resultado financeiro, ele tá caminhando, né? Assim, eu acho que é normal, é o processo de todo empreendedor, de todo empresário, de todo trabalhador. E o resultado do olhar das pessoas, assim, da satisfação, da qualidade de vida. A gente tem muitos resultados não tão palpáveis, mas resultados de alma, assim mesmo. Eu acho que empreender não é tão fácil. E no mundo do circo, eu acho que, vamos dizer que talvez seja um pouquinho mais difícil por um preconceito que possa existir da modalidade mesmo, da atividade, né? Porque eu já tive situações de chegar em reunião e a pessoa, nossa, eu achei que você fosse diferente, tipo, a nível de aparência, de roupa, né? Todo mundo acha que é artista, eu não sei o que acham, na verdade. Então a gente tem um preconceito muitas vezes. Mas a nossa posição enquanto profissional, enquanto empresa, ela não se difere de qualquer outro negócio, né? A gente não é porque somos artistas que somos menos. Então, isso é um pouco delicado. Por onde começar a empreender, né? Eu acho que primeiro é você ter seus sonhos e acreditar neles, porque começa muito por aí. O que você gosta de fazer, né? O que você quer levar, o que você quer mostrar. É acreditar nisso, é pesquisar, é estudar essas possibilidades, é começar, mesmo que muito pequeno, muito pequenininho, é começar como eu comecei. Eu comecei dando aula particular para uma pessoa de FitFly, no caso, da nossa metodologia exclusiva, né? Mas eu comecei, eu fui, eu conversei, eu fiz uma parceria, eu estabeleci uma porcentagem que era possível eu pagar. Então, é você ter essa vontade e paciência. Eu acho que paciência, resiliência de ir começando aos poucos, de ir acreditando, porque aí você vai crescendo, você vai trazendo mais pessoas e aí as coisas vão caminhando. E se não for muito bem o que você sonhou, você consegue também ir adaptando, você consegue de repente ver, não é isso aqui exatamente. E vai, pensa em outra coisa, mas continua fazendo, sabe? A dica que eu dou para quem quer empreender no ramo do circo é se juntar com outros grupos, outras pessoas, pesquisar. A gente tem agora o curso de formação em FitFly, a gente já teve 3 cursos de formação com pessoas da cidade, foi muito incrível. A nossa ideia é levar essa modalidade para outros espaços. Então, quem quer começar, eu acho que é se unir, é buscar informação, a gente treinar, porque a gente trabalha muito com o corpo das pessoas. São modalidades que envolvem risco, né? Isso é real. Então, a gente precisa de ter firmeza no que a gente está fazendo, se preparar bem para isso, fisicamente falando, psicologicamente, para poder transmitir segurança para os alunos, né? Porque a gente tem que abrir um negócio, e principalmente nesse tipo de modalidade, com muita certeza, assim, do que você vai passar, muita segurança mesmo. É você pensar bem no que você quer, converse com outras pessoas, busque esse apoio, essa pesquisa, ela é muito importante. Porque eu realmente acredito que sozinho a gente não faz nada. Eu não quero fazer nada sozinho. Quanto mais pessoas perto de mim, para mim é melhor. Então vai criando uma rede de apoio, uma rede de não só familiar, mas de apoio mesmo, que seja de incentivo, sabe? E vem treinando, no caso do circo, né? Vem trabalhando o seu corpo, vem tendo essa paciência e acredite que é possível.